Você já abriu o aplicativo do banco e sentiu um leve desespero? E se eu te disser que esse momento de pânico pode ser, na verdade, o ponto de partida para sua maior virada financeira? Gastar mais do que deveria, fazer um investimento ruim, ver um negócio afundar. Isso dói. Dói no bolso, mas dói ainda mais no orgulho. A gente se sente burro, incapaz. E a confiança vai lá pro chão. A vontade é de desistir de tudo que envolve dinheiro. Mas e se eu te disser que existe um método para transformar essa vergonha em força e esse fracasso em combustível? Hoje a gente vai conversar sobre o que ninguém te conta, a psicologia por trás do fracasso financeiro e como usar um método de 3 passos para não só se reerguer, mas para reconstruir sua confiança de um jeito que você nunca mais tenha medo de tentar de novo. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um amigo muito inteligente, trabalhador, e um dia ele ouviu falar de uma criptomoeda que era a próxima grande coisa do momento. Todo mundo no trabalho dele estava falando muito sobre isso. Ele viu o gráfico subir e sentiu aquele medo de ficar de fora, sabe? A ganância gritou mais alto que a razão. Ele pegou uma parte considerável das economias dele, dinheiro que ele suou bastante para juntar, e colocou tudo lá. Na primeira semana, ele dobrou o dinheiro, a sensação era incrível. Ele se sentiu um gênio, o rei do mercado. Ele já estava fazendo planos, sonhando com um carro novo, com aquela viagem para o exterior. E então, da noite para o dia, o mercado virou. O que era um gráfico subindo virou um penhasco. Ele viu o dinheiro dele evaporar em questão de horas. O resultado? Ele não só perdeu quase tudo que investiu, como a confiança dele foi pulverizada. Ele se sentiu o cara mais idiota do mundo. Por meses, ele não conseguia nem ouvir a palavra investimento. Qualquer coisa relacionada a finanças dava um nó no estômago dele. Ele ficou paralisado pelo medo. Essa história te soa familiar? Talvez não seja com cripto, talvez tenha sido um negócio que você abriu com toda a esperança do mundo e não deu certo. Talvez foi uma dívida de cartão de crédito que saiu do controle, ou talvez um amigo que te pediu dinheiro emprestado e sumiu. O cenário muda, mas o sentimento é o mesmo. Vergonha, raiva de si mesmo e uma perda de confiança brutal. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa entender. O fracasso financeiro dói tanto porque ele não é só sobre dinheiro. Ele ataca diretamente a nossa percepção de competência, de segurança e de valor próprio. Em nossa sociedade, ter sucesso financeiro é quase um sinônimo de ser inteligente e capaz. Logo, falhar financeiramente nos faz sentir o oposto. Existe um conceito na economia comportamental estudado pelo vencedor do prêmio Nobel Daniel Kahneman, chamado aversão à perda. Basicamente, a dor de perder é psicologicamente cerca de 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar a mesma quantia. Isso quer dizer que perder R$ 1.000 dói muito mais do que a felicidade que você sente ao ganhar R$ 1.000. É por isso que o tombo é tão grande. Essa dor nos leva a um de 3 caminhos perigosos. O primeiro é a paralisia, como aconteceu com meu amigo. O medo de errar de novo é tão grande que você simplesmente não faz mais nada. Você deixa o dinheiro parado, perdendo para a inflação, porque qualquer decisão parece arriscada demais. O segundo caminho é a supercorreção. Você se torna tão medroso, tão conservador que perde oportunidades incríveis por medo de um risco mínimo. E o terceiro, talvez o pior, é o esconderijo da vergonha. Você não conta para ninguém, finge que está tudo bem e sofre em silêncio. Isso impede que você peça ajuda e aprenda com o erro, criando um ciclo vicioso. Mas espera um pouco, e se a gente virasse essa lógica de cabeça para baixo? E se cada fracasso não fosse um atestado de incompetência, mas sim um recibo? O recibo de uma aula caríssima que você acabou de pagar. Pensa comigo, ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Ninguém vira mestre em um videogame sem morrer várias vezes na mesma fase. Cada queda, cada game over te ensina algo. Você aprende sobre equilíbrio, sobre o timing do pulo, sobre o ponto fraco do chefão. Fracasso financeiro é a mesma exata coisa. Aquele investimento ruim foi um curso intensivo sobre não seguir a manada. Aquele negócio que faliu foi um MBA prático sobre fluxo de caixa e marketing. A dívida que saiu do controle foi uma lição dura sobre juros compostos e planejamento. O problema é que no meio da dor e da vergonha, a gente não consegue ver a lição. A gente só vê o erro. Então, como sair desse buraco emocional e começar a usar essa aula que a gente pagou tão caro? É aqui que entra o método que eu chamo de o ciclo da fênix financeira. É sobre morrer no erro e renascer das cinzas, mais esperto e mais forte. E ele se baseia em 3 passos práticos que você pode começar a aplicar hoje. O primeiro passo é o que eu chamo de autópsia sem culpa. Imagina que você é um detetive, um legista, e o seu fracasso financeiro está na sua mesa de exame. O seu trabalho não é julgar a vítima, não é chegar um corpo por ter morrido. Seu trabalho é descobrir a causa da morte, de forma fria e objetiva. Pegue um caderno ou abra um documento em branco. Escreva em detalhes o que aconteceu. Não escreva, eu fui um idiota e perdi dinheiro. Isso é julgamento, não análise. Escreva, eu investi X reais na empresa Y no dia Z. Depois responda algumas perguntas como um detetive. Por que eu tomei essa decisão? Foi baseado em quê? Em dados, em análise ou foi em uma emoção? Como medo de ficar de fora ou ganância? Quem me influenciou? Eu fiz minha própria pesquisa ou apenas segui a dica de alguém? Quais foram os sinais de alerta que eu ignorei? Olhando para trás, qual foi o ponto exato em que as coisas começaram a dar errado? O objetivo aqui é separar sua identidade do seu erro. O erro foi uma ação, uma decisão baseada nas informações e no estado emocional que você tinha na época. Não é quem você é.
Ao fazer essa autópsia, você vai começar a ver um padrão. Você vai perceber que a causa da morte não foi burrice, foi falta de diversificação, ou decisão emocional, ou falta de um plano de saída. Quando você identifica a causa real, você tira um peso gigantesco das costas. A culpa começa a se transformar em clareza, e essa clareza é a matéria-prima para o próximo passo. O segundo passo do ciclo da Fênix é a pequena vitória. Depois de um grande fracasso, sua confiança está no chão. Tentar dar um passo gigante, como fazer um novo grande investimento, é como pedir para alguém que acabou de quebrar a perna correr uma maratona. Não vai dar certo, e só vai te machucar ainda mais. O segredo para reconstruir a confiança é através de pequenas vitórias consistentes e controladas. Confiança não é algo que a gente tem ou não tem, é um músculo que a gente treina. Então sua próxima meta financeira não pode ser ficar rico ou recuperar tudo que perdi. Tem que ser algo ridiculamente pequeno e 100% sob o seu controle. Por exemplo, vou guardar R$ 20 esta semana, ou vou passar 30 minutos lendo sobre o tipo de investimento que me fez perder dinheiro, ou ainda vou quitar R$ 50 da fatura do meu cartão de crédito, ou até mesmo vou organizar minhas contas em uma planilha. A meta precisa ser tão pequena que seja quase impossível de falhar. Por que isso funciona? Porque cada vez que você cumpre uma dessas mini metas, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Você começa a reassociar ações financeiras com um sentimento de sucesso e controle em vez de fracasso e pânico. É a mesma lógica de um videogame. Você não enfrenta o chefão final no nível 1. Você derrota os monstros mais fracos para ganhar pontos de experiência e confiança. Essas pequenas vitórias são seus monstros fracos. Eles te preparam pouco a pouco para os desafios maiores que virão. Acumule uma sequência de 5, 10, 20 pequenas vitórias e você vai se surpreender com a rapidez que a sua confiança começa a voltar. Agora que você já analisou o erro e começou a reconstruir seu ímpeto, chegamos ao passo mais importante, o momento em que realmente transforma a sua vida financeira. O terceiro passo é o sistema anti-erro futuro. Aprender com o erro é ótimo, não cometer o mesmo erro de novo é genial. E a única maneira de garantir isso é criando um sistema, uma regra pessoal baseada na lição que você aprendeu na autópsia. Lembra da causa da morte que você identificou no primeiro passo? Agora você vai criar uma lei para a sua vida financeira que impede que aquilo aconteça de novo. Vamos aos exemplos práticos. Se na autópsia você descobriu que perdeu dinheiro porque investiu tudo numa dica quente de um amigo, sua nova regra pode ser: nunca mais invista em algo sem antes passar no mínimo 3 horas pesquisando por conta própria, em 3 fontes diferentes. É uma regra sua, um sistema. Se o seu fracasso foi uma dívida que virou bola de neve, seu novo sistema pode ser: o limite do meu cartão de crédito nunca deverá ser maior do que 30% do meu salário mensal, ou toda compra acima de R$ 200 precisa dormir por 24 horas antes de ser feita. Lembra do meu amigo? A lição que eu ajudei a aprender na autópsia dele foi sobre o risco da falta de diversificação. O sistema que ele criou foi simples. Eu nunca mais vou alocar mais de 5% do meu portfólio em um único ativo de alto risco, não importa quão promissor ele pareça. Essa regra não garante que ele nunca mais vai perder dinheiro, ninguém pode garantir isso. Mas ela garante que ele nunca mais vai sofrer por uma perda catastrófica que destrua suas finanças e sua confiança por causa daquele erro específico. Esse é o seu cinto de segurança pessoal. Você não usa porque planeja bater o carro, mas ele está lá para te salvar caso o inesperado aconteça. Criar esses sistemas é o que separa os amadores dos profissionais em qualquer área da vida, inclusive nas finanças. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica no botão de se inscrever, porque aqui no Mudando a Perspectiva tem muito mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui, te vejo na próxima.